Olá, meus caros. Quero conversar com vocês a respeito ainda da declaração de imposto de renda pessoa física agora de 2013. Dessa vez para falar um pouquinho sobre dois grupos lá que constam na declaração que você deve informar. Um onde você vai informar seus bens e direitos, outro onde você vai informar suas dívidas e ônus, né? Este dado, que parece de menor importância, não é importantíssimo. O governo, vocês sabem disso, eles têm acompanhado cada vez mais os contribuintes, e um dos raciocínios que eles fazem é o seguinte: bom, para alguém comprar um determinado bem, ele tem que ter algum rendimento. E eu quero saber se os rendimentos do declarante são compatíveis ou não com os bens que ele declara. Então, é o que a gente chama de evolução patrimonial. Eu quero saber como é que o patrimônio do Vicente vai crescendo de um ano para o outro e qual é o sentido que esse crescimento faz quando eu comparo o crescimento patrimonial, a evolução patrimonial do Vicente, com os rendimentos que ele coloca na declaração do imposto de renda. Vamos pegar um exemplo qualquer? Imagine que comecei, vocês já viram isso talvez, na declaração do imposto de renda pessoa física, a gente sempre coloca o valor do bem no ano anterior, 2012, por exemplo, e no ano mais anterior ainda, 2011. Então, na declaração deste ano, eu vou preencher minha declaração e vou colocar lá para um determinado bem o valor que ele tinha em 31 de dezembro de 2011 e o valor que ele tinha em 31 de dezembro de 2012. Vamos pegar um caso bem fácil de entender. Imagine que eu tenho uma caderneta de poupança. Em 31 de dezembro de 2011, eu tinha, portanto, 2 anos atrás, em 31 de dezembro de 2011, eu tinha na minha caderneta de poupança, digamos, R$10.000. Quando eu preparo a minha declaração do imposto de renda deste ano, eu vou lá e digo, olha, eu tinha R$10.000 em 31 de dezembro de 2011 e agora em 31 de dezembro de 2012 eu tenho R$30.000. Portanto, houve um acréscimo no patrimônio de 20 mil, não é? De 10 mil passou para 30, a minha evolução patrimonial foi de R$20.000. O primeiro raciocínio que o governo faz quando ele olha isso é, peraí, o Vicente está dizendo que o patrimônio dele cresceu R$20.000. Vamos dar uma olhada nesta declaração, quanto rendimento ele teve em 2012? Se eu for lá, por exemplo, informar que eu tive um rendimento de R$15.000 em 2012, o governo vai pôr a mão na cabeça e falar, pera um pouquinho, como é que o Vicente conseguiu aumentar o patrimônio dele em R$20.000 se o total de rendimentos dele no ano passado foi de 15 mil? E aí, muito provavelmente, eu vou cair na malha fina, ele vai me chamar e falar, Vicente, vem cá, me explica como é que você faz isso, porque eu estou em dúvida. Então, essa questão dos bens e direitos, das dívidas e ônus é muito importante. Por exemplo, eu posso colocar lá na minha declaração de imposto de renda que eu peguei um financiamento bancário, então eu vou lá em dívidas e ônus, boto lá, olha, mas eu estou devendo 15 mil no banco que eu peguei emprestado. E aí eu explico como é que eu tive 15 mil de rendimentos mais 15 mil de empréstimos, portanto eu tinha 30 mil disponível, e meu patrimônio subiu 20 mil, os outros 10 mil eu usei para pagar as minhas contas. Então, esse é um raciocínio simplificado, é claro que o raciocínio é mais complexo, mas só para te dizer que o preenchimento de bens e direitos, de dívidas e ônus é muito importante para que você não tenha problemas amanhã ou depois com o governo e mais, o processo de sucessão também. Todos nós um dia vamos falecer. Quando a gente vem a falecer, a partilha dos nossos bens é feita com base no que consta da nossa declaração de imposto de renda, de maneira que é importante que isso esteja bem cuidado. Vamos lá. Na tabela você já deve ter, enquanto eu estou chateando aqui com o que eu fico falando, você já deve até ter lido um pouquinho. Consta lá, o que eu devo declarar como bens e direitos? Os imóveis, os veículos, as embarcações, as aeronaves que eu tenho, independente do valor que eu paguei. Outra coisa, bens móveis e direitos em geral que têm um valor de aquisição superior a R$5.000. Eu tenho uma joia na minha casa que vale mais do que R$5.000, eu tenho uma obra de arte, eu tenho algum outro bem imóvel que tem um valor maior do que R$5.000, eu devo colocar na minha declaração. Se eu tenho saldos bancários de qualquer natureza, conta corrente, poupança, aplicação financeira, que em 31 de dezembro de 2012 eram superiores a R$140, eu devo colocar na declaração. Se eu tenho ações ou cotas de uma empresa, do capital social de uma empresa, que valham mais do que R$1.000, eu devo colocar na minha declaração. Os saldos que eu tenho nos planos de previdência privadas do tipo VGBL, com V de vida. Os saldos de PGBL com P de pagamento não vão aqui como bem, só os VGBLs, tá bom? Benfeitorias que eu tenha feito nos meus imóveis, uma reforma, uma construção que eu esteja fazendo num terreno, os consórcios que eu tenho contemplados ou não contemplados, os créditos que eu tenho a receber de terceiros, emprestei R$5.000 para o Felipe, tem que botar lá na minha declaração, aliás, precisa pagar, hein, Felipe? E uma consideração importante é para cada bem que eu coloco na minha declaração, para cada direito que eu ponho na minha declaração, eu dou 2 informações. Que código ele tem uma tabela de códigos, e que país esse bem está. Isso é bom dizer para lembrar você que é
brasileiro ou que vive no Brasil, que é residente aqui no Brasil, você deve declarar todos os bens que você tem no Brasil ou no exterior. Então, comprei um imóvel em outro país, estou investindo num imóvel em outro país. Eu tenho que declarar este imóvel em outro país também na minha declaração do imposto de renda aqui no Brasil, tá bom? Muito bem, já em dívidas e ônus, um pouquinho mais fácil. No meu caso, essa lista vai ser bem grande, né? A gente tem lá todos os saldos negativos que eu tenho em conta bancária. Então, se eu tiver saldo no cheque especial, dívidas com cartão de crédito, valores que eu tenha feito daquele tipo, atualmente tem muito crédito consignado, né? Ou crédito direto ao consumidor, qualquer tipo de financiamento que eu tenha feito, sempre que esses valores estiverem acima de R$5.000, eu vou relacionar e indicar essas dívidas me ajuda a compor a origem de dinheiro que eu tive para fazer o acréscimo ou a movimentação patrimonial que eu tenho ali na minha declaração, tá bem? Então, preste muita atenção com relação a isso. Algumas dicas que eu gosto de dar, por exemplo, veículo. Comprei um veículo, paguei R$25.000 no veículo. Comprei esse veículo, digamos, em 2010. Estou com o veículo até hoje. Ele não vale mais R$25.000, mas eu não vou na declaração e mudo o valor dele. Ele permanece pelo valor de aquisição até que eu venda este veículo. Eu não vou botando valor de mercado nele, tá bem? Da mesma maneira, meu apartamento. Comprei um apartamento, paguei R$300.000 em 2005, por exemplo. Hoje ele não vale mais 300, hoje talvez ele valha R$600.000, porque o mercado imobiliário valorizou-se. Eu não mudo o valor desse bem na minha declaração, eu mantenho este valor de R$300.000, é o valor de aquisição. Para eu acrescentar valor nesta minha declaração, eu tenho que ter feito benfeitorias. Se eu fiz uma reforma, eu pego todas as notas fiscais da reforma e aí eu aumento o valor com o dinheiro que eu gastei na reforma, não porque ele valorizou-se pelo mercado, tá bem? Isso é muito importante, porque se eu pegar, por exemplo, um apartamento de 300, mudar o valor dele para 600, porque o valor de mercado é 600, o que a Receita Federal vai analisar é: o imóvel valia 300 em 2011, passou para 600 em 2012, esse cara investiu 300 mil no imóvel. Eu vou olhar os rendimentos dele, ele só ganhou 50 mil, como é que ele fez essa mágica? Chama o cara para vir explicar. Então eu preciso tomar cuidado com uma série de detalhezinhos, financiamentos ou pagamentos parcelados que você faz para aquisição de bens, tem uma regra específica, seja cuidadoso com relação a isso, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.